Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, porque hoje tem Vasco da Gama em campo, enfrentando o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, último jogo do mês. O Vasco só volta a campo no dia 13, se eu não me engano, né? 13/7, meu irmão, durante a pausa da data Copa do Mundo de Clubes. Provavelmente não teremos brasileiros acima das oitavas de final, né? Pode ser que algum brasileiro chegue às oitavas, um Palmeiras ou um Flamengo. Pode ser, pode ser. As chances são bem difíceis, né? Mas vamos passar o mês aí sem nada por causa disso. 2-0 pro Vasco. Obrigado. Placar da marido amizade. fica feliz, né? Placar da amizade. E Oi. da sinceridade? Também. É? Hoje tem Vasco em campo. 1-1 pra você? 1-1. Hoje tem Vasco em campo, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Contra o São Paulo. Rodou. Um jogo decisivo antes da paralisação para o Mundial. O Vasco encara o São Paulo logo mais às 9h30 da noite no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No último treino antes da viagem, a boa notícia foi o retorno de Ryan, que estava com a seleção sub-20. Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo menos no treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente. O técnico Fernando Diniz desembarcou em São Paulo com força máxima e a presença dele, Felipe Coutinho. Hugo Moura também retorna ao time e deve estar entre os titulares no meio-campo com o Tietê. O time do São Paulo é um time muito qualificado, acho que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e se Deus quiser vamos sair com essa vitória. Lucas Pedrosa, qual deve ser o Vasco hoje que enfrenta o São Paulo? Conta pra mim. Provável escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e aí na esquerda o Lemos ou o Lucas Freitas, depende do que o Fernando Diniz vai querer para essa partida. Lucas Piton, Hugo Moura ou Tietê, Hugo Moura ou Jair, Tietê. Na direita, Ryan, como vocês viram aí, ele voltou, normalmente como a gente adiantou aqui também. Coutinho, fazendo aniversário hoje é aniversário do Felipe Coutinho. Ele é 12 de Parabéns para ele, inclusive. E na esquerda, o Nuno. Lá na frente, o Verratti. Muito bem, um menino com a cara de romance mesmo, né? Exato. O Coutinho tem esse espírito. Vene, Tomara que olha faça aqui como gol esse hoje. jogo é importante pro Vasco. Presta atenção, Muito. Vene. Cadê? A gente tem aqui a tabela. Tá colado no E Fortaleza, aí, né? ó, tá aqui. O São Paulo tá com 12 pontos em 13º e o Vasco tá com 10 pontos e é o 15º colocado, muito pertinho ali, empatado em pontos até com a zona de rebaixamento, mas os critérios de desempate. E o São Paulo com 12, 2 pontinhos do São Paulo. É um confronto mais do que direto, Vene Casagrande. Daí salta, né? Vai para 13º lugar. É por isso que eu falo que não seria nenhum absurdo o Vasco conseguir um empate lá. Falei isso na segunda, né, que você estava aqui, Foi. 1-1. Eu acho que um empate lá dá para conseguir, porque o Vasco vem crescendo com o técnico Fernando Diniz e o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro e está recheado de desfalques também. Jogadores importantes não vão ficar à disposição do técnico Zubeldia. Então, não considero nenhum absurdo, é um jogo extremamente importante. Claro que a vitória seria melhor para o Vasco da Gama, pode até acontecer, né, porque eu acho que vai ser empate, que vai acontecer um empate, pode acontecer a vitória do Vasco lá, mas é um jogo difícil. Querendo Sim. ou não, você encarar o São Paulo dentro do Morumbi é um jogo extremamente complicado. Mas dá para o Vasco pensar assim numa vitória e seria extremamente importante, sobretudo por conta do aspecto da tabela. Quem tá fora do São Paulo? Lucas, Oscar, Luiz Ferreirinha, Luiz Gustavo e mais alguns jogadores que não são titulares, mas que fazem parte da equipe. Então deve ter uns 5, 6 desfalques aí importantes para o São Paulo. Cadê o seu sorriso, Pedro? Isso não quer dizer nada, Fernanda. Ué! E o feeling? E o feeling? O feeling tá aqui. O feeling tá Ei, aqui. feeling! E ele tá ali. O feeling tá aqui e ele tá aqui, entendeu? Feeling and love. O Vasco não perde. Ô, Pedrosa! Quem você escolheria entre Hugo Moura e Jair? Jair. Você fala isso tem tempo já, Falo né? isso o tempo inteiro, né? Eu tô cansado de falar isso já. Tô Mas quem cansado. você acha que o Diniz vai... Porque, assim, o Hugo, com o Diniz, até zagueiro vira. É um problema também. Ô, Pedrosa. Ué, gente,
Eu sou honesto e sincero, Fernando, eu gosto de quem joga bola, entendeu? Eu gosto de quem pega a bola, aqui, recebe a bola e não fica desesperado com a bola no pé. Eu gosto de jogador. Jogador de futebol tem que saber jogar bola. Antes de qualquer coisa, ele tem que saber jogar bola. E assim, não é que o Hugo não saiba jogar bola, mas o Jair é o dobro do jogador dele com a bola no pé. Então assim, o Hugo marca mais do que o Jair, marca mais. Mas se o jogo do Fernando Diniz é de posse de bola, você se protege com a bola. Eu prefiro ter o Jair e o Tietê, que qualificam a saída de bola do Vasco, do que ter o Hugo Moura e o Tietê. Ou que ter o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Mas assim, eu já falei isso diversas vezes. Fora tudo isso que eu falei, o Hugo Moura também é o tipo de jogador que tá na cena do crime com certa frequência. Ele tá sempre errando, ele faz gol contra, ele é expulso. Então... Eu adoro quando você fala isso, porque eu acho criativo e objetivo. Porque tá na cena do crime. Está na cena do crime. Tem vários criminosos lá, entendeu? No sentido de, irmão, porra, o tiro foi aqui, da arma na mão. Não fui eu, a arma na mão. Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. No dia dos namorados. Digital. Porra. É digital. Não é o que você tá pensando, não é o que você tá amor. pensando. Mas olha só... E o batom na cueca. Quantas semanas aí que a gente já teve mais do Diniz, até uma semana inativa? Uma semana inativa tem? Foram 10 dias do último jogo até agora. 10 dias, por bastante conta da tempo. data FIFA. Eu posso dizer? Ou seja, ele vai botar em campo o que ele acha Que melhor. ele encara Já como escolheu. melhor. É isso. Esse é aí. o ponto, Vê. Foram 10 dias de treinamento. Ele já escolheu. Ele já escolheu. O time de hoje é o considerado titular atualmente Eu para ele. também acho E o isso. jogo é fora de casa. Pode ser que isso interfira também na escalação do Hugo Moura. Eu Porque acho é o que cara ele mais vai de Jair. defensivo. Eu acho prefiro que ele vá de Jair. Eu espero Sabe por que que ele eu acho que ele vai de Jair? Aí é uma opinião, não é informação. O Jair estava afastado, ia deixar o Vasco. Aí o Fernando Diniz entra, ele joga, começa a jogar. Faz o 7º jogo. Faz o 7º jogo. Não vai ser mais negociado com algum clube brasileiro, obviamente. Então, eu acho que ele vai com o Jair. Eu por espero conta que ele disso. vá com o Jair. Mas pode ser E o também que Hugo essa Moura questão... está sempre na cena do crime. Pode ser... A digital. gente. Pode ser que essa questão de ser fora de casa, ele escolheu o Moura, pode ser por isso também. Mas eu acho que ele já sabe o time dele. E o Diniz, quando tem o time dele... Sabe o que eu imaginei? O Diniz feio. com aquele negocinho tipo detetive. Ah, Hugo, é você que tá na cena. Deixa eu ver quem não vai De fazer a besteira hoje. novo! Com a lupazinha. É o DPA, Veneno. De novo você, João. De novo, Piton. Olha aqui, ó, já tem meu fogão. Fogão tem novidade no... Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. O Vasco precisa vencer esse jogo para tentar se manter na parte ali da tabela, né? Esse é o grande problema hoje. O Vasco precisa vencer para continuar na onde ele está, porque tá muita gente acima com 12, 13 pontos. E aí o Vasco não se moveria, não se mexeria caso vença o São Paulo. Um empate fora de casa não seria algo ruim também, né? Seria aceitável, já uma derrota amarga. A derrota seria amarga, porque o Vasco precisaria ter vencido o Red Bull Bragantino. Se estivesse com 13 pontos hoje, né? Estaria numa situação melhor. Se vencer, iria a 16. Aí já daria aquela escalada legal, mas como não venceu, a situação do Clube Vasco da Gama é bastante complicado. Agora vamos torcer para uma vitória e para quando voltar ao futebol, o Vasco consiga embalar ali uma sequência de vitórias. É uma das possibilidades que poderia tirar o Vasco dessa situação, né? É uma das possibilidades. É uma das chances aí. Uma sequenciazinha de 3, 4 vitórias tiraria o Vasco dessa situação horrorosa que ele se encontra hoje. E a venda da SAF, né? A janela abrindo aí, o cara chega, compra a SAF e contrate aí uns 5, 6 jogadores já no meio da janela para chegar já arrebentando o Vasco. Com uns 5, 6 jogadores de peso, cara que chega, que é bom de bola, o Vasco consegue brigar por Libertadores ainda. Tendo em vista que um brasileiro vence, a gente pode ter 7 vagas para Libertadores. E tem a Sul-Americana ainda, né? Se vence um brasileiro, vai para 8 vagas.